Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês o uso de um recurso que é bem comum aí para gente, né? É o uso do formulário para preparação de avaliação, atividade que a gente queira postar aí para os alunos via online, tá? O Forms é um recurso do Google e eu acho que a melhor forma para a gente se organizar quando a gente prepara um formulário é abrindo o e-mail e indo por lá pelo Drive. Então, vou explicar para vocês a forma para que fique melhor organizado, tá? Meu e-mail já está conectado aqui, então eu vou entrar nele direto. Quando vocês entrarem no e-mail de vocês, vocês precisam clicar aqui, ó, nos apps do Google. Quando clicar aqui, já tem a possibilidade de abrir o Forms lá embaixo, olha só. Mas eu não vou por aqui, não vou pelo formulário aqui embaixo, eu vou pelo Drive. Por quê? O Drive, o nome já fala, é como se fosse um pendrive, eu vou pôr o meu formulário lá dentro e eu vou organizar ele lá dentro, tá? Então, vou abrir aqui o Drive primeiro, para que vocês entendam essa questão da organização aqui, tá bom? Bom, então, primeira coisa, a minha avaliação, se eu for fazer uma avaliação, é a avaliação da minha sala, eu quero me organizar com isso, eu posso vir aqui e criar uma pasta, clico aqui com o botão direito, nova pasta, e vou chamar ela de avaliações. Crio a minha pastinha de avaliações, a pastinha já está aqui dentro. Assim eu vou me organizando dentro do meu Drive e também deixando tudo organizadinho para quando eu precisar encontrar ou compartilhar essa avaliação. E agora aqui dentro da minha pastinha chamada avaliações, eu clico com o botão direito do mouse, né? Eu clico com o botão direito e aparecem as possibilidades aqui para mim. Existem vários recursos aqui dentro, mas eu quero formulário. Então, vou clicar aqui no formulário, abre para mim um formulário vazio, certo? Então, aqui, como que eu vou criar o meu formulário? A primeira coisa, eu vou pôr a imagem aqui que eu quero que fique fixa da avaliação. Pode ser uma imagem padrão, uma imagem que eu use aí em rede, uma imagem que eu use da escola. E vou personalizar o tema. Para personalizar o tema, eu escolho a imagem. Posso escolher um que já existe no computador, né? Aqui uma que já existe no padrão do Forms, né? Ou eu posso escolher uma outra que eu queira. Então, eu vou pôr uma que eu já tenho aqui, tá? Vou usar uma daqui, não vou fazer upload. Se eu quiser, eu posso buscar uma no meu computador clicando aqui. Vou inserir a imagem que vai estar aqui em cima, sempre aparecendo no meu formulário. Posso mudar a cor, se eu quiser, aqui do fundo do meu formulário. Brinco aqui com as cores, faço o jeito que eu quero. Estilo da fonte também eu posso mudar. Ou posso manter a que eu tenho básica aqui. Vou manter, tá bom? Mudei, não preciso salvar, só fecho a janelinha que isso não vai interferir em nada. Agora eu penso na forma como o meu aluno verá esse formulário quando eu estiver mexendo nele, tá bom, gente? A gente tem as seções do formulário. O que são seções? Aqui, quando eu clicar, ó, adicionar uma seção, a gente percebe que ele começa a ficar dividido em duas seções, tá vendo? Ó, 2, 3 ou mais seções. O que seria isso? Quando o aluno abrir o formulário para que ele responda, aparece uma tela, ele responde algumas coisas, lá embaixo o botãozinho próxima. As seções é que separa e faz aparecer esse botãozinho próximo, tá? Então, aqui o formulário, a primeira seção que eu quero dele é escrito aqui, ao invés de formulário sem título, né? Avaliação bimestral. E aqui embaixo, eu quero que ele escreva o nome dele. Então, eu clico aqui, escreva seu nome completo. E aí eu vou escolher o tipo de pergunta que eu quero, né, o tipo de resposta que eu quero para essa pergunta. É uma questão de resposta curta, parágrafo, múltiplas escolhas, caixas de seleção. Essas opções eu vou lendo com calma. Cada pergunta que eu faço é só escolher o tipo que eu quero que ela tenha, tá? Então, aqui é a resposta curta que já estava marcada. É uma resposta obrigatória? Sim, é obrigatório que ele coloque o nome. Então, eu vou clicar aqui no obrigatório. A minha primeira parte da avaliação está pronta. O aluno vai escrever o nome e vai para as perguntas. Quando ele for para as perguntas, quais são as primeiras perguntas que esse meu aluno vai encontrar na avaliação? Língua portuguesa, matemática, história. Eu vou colocar aqui língua portuguesa, que é a próxima seção. A segunda parte que ele vai observar na tela quando ele clicar em próximo é língua portuguesa. E aí eu vou começar a pôr as perguntas. Eu clico aqui no sinalzinho de mais e adiciono as questões. Olha, toda vez que eu clicar no mais, aparece aqui para mim abaixo as perguntas. Múltipla escolha, eu escolho o tipo aqui, ó, múltipla escolha, parágrafo. Posso deixar para escolher agora ou depois que eu escrever. Vamos começar aqui com as questões.
Por exemplo, essa é uma questão, é uma avaliação para o primeiro ano. Eu quero que o aluno marque para mim, já quero começar direto com uma questão direta, por exemplo, marque a opção abaixo em que aparecem apenas vogais. Eu quero pôr essa questão aí para minha criança, tá? É uma questão de múltipla escolha. A primeira opção, então, eu vou pôr as letras que eu quero que meu aluno marque, se serão somente vogais ou não. Então, A, C, B. Eu vou colocando o texto aqui conforme eu quero que a criança perceba que são só vogais ou só letras. Se eu quero adicionar outra, eu só clico aqui no automático, ele já vai no automático, tá? Então, somente vogais. A, E, I, O, U. E mais uma aqui para confundir a criança, tá? M, P, K, L. Só para confundir, tá bom? Só 3 opções, não quero pôr mais nada. É obrigatório que a criança responda essa questão? Sim, é obrigatório. Então, vou clicar aqui e é obrigatório, tá? Vou para a próxima questão. Na próxima questão, eu quero que a criança leia um texto. Para eu não ter que digitar o texto aqui, eu vou inserir o texto em forma de imagem. Então, eu clico aqui, olha, para inserir uma imagem. Vou fazer upload, eu posso buscar no meu computador, se eu já tenho salvo, buscar na minha câmera, pôr um link de internet. Então, eu busco aqui por foto, pelo Drive, e faço uma pesquisa no Google. Fazendo a pesquisa no Google, eu pesquiso, encontro a imagem e já coloco ela aqui automática. Então, são essas possibilidades. A minha já está salva no computador. Então, eu vou procurar aqui e vou colocar o texto aqui, ó. O caranguejo já salvei essa imagem para que eu use. A imagem apareceu aqui embaixo, estão vendo? E ela aparece esses 3 pontinhos em que eu posso alinhar a imagem. Então, eu vou alinhar ela ao centro, para que ela sempre esteja centralizada. Eu quero que a criança leia o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, leia o texto abaixo para responder as próximas perguntas. Então, a criança vai ler esse texto, já está certinho para ela. Observem, olha, que não aparece nenhuma opção de pergunta. É assim mesmo que eu quero. Eu vou pôr a próxima pergunta agora. Clico no mais e vou criando aí o meu questionário. Sobre quem o texto fala, né? Sobre quem o texto fala. Fala sobre o jacaré, a Joaninha ou o caranguejo. Vocês colocam as opções aí para a criança, lembrando que se é obrigatório, certo? Acabaram as perguntas de língua portuguesa, eu vou criar agora de matemática, história, geografia, mas eu quero que a criança veja uma questão abaixo da outra, ou eu quero que a criança clique em próximo e mude de página quando ela estiver respondendo a questão. Se eu quero que ela veja uma abaixo da outra, eu coloco mais uma pergunta e começo a colocar língua portuguesa, matemática, história, geografia, um abaixo do outro. Eu quero que a criança clique em próximo para chegar agora na próxima avaliação, que é matemática. Então, eu clico aqui na seção, criei outra seção e vou colocar aqui o próximo tema da minha avaliação, matemática. E assim eu vou configurando. Já expliquei então para vocês como colocar uma imagem, como colocar mais perguntas e essa parte de importar, de adicionar título e descrição, por enquanto eu não vou mexer aqui para vocês, mas tem também como colocar vídeo, ó. Vocês perceberam aqui que tem como colocar um vídeo no meio da avaliação de vocês. Então existem essas possibilidades aí. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente configura, porque aqui vocês viram que nós colocamos que as respostas são obrigatórias, ó, tá vendo aqui? É uma resposta obrigatória que eu quero que a criança responda, e aqui também é uma resposta obrigatória. Mas ainda não consegui atribuir um valor para essa avaliação. Isso aí é questão de configuração. Para configurar, eu venho aqui em configurações, testes, criar teste. A partir daí, eu tenho as configurações que eu preciso para eu poder criar meu teste. Eu vou liberar a nota imediatamente após o envio. O aluno me enviou, respondeu, ele já consegue ver a nota? Que bom, então é aqui que eu coloco. Eu quero mandar a nota depois para o meu aluno, depois de uma revisão manual.
eu posso colocar aqui, mas aí eu preciso de um e-mail que seja do Gmail para que eu possa dar a devolutiva para o meu aluno, que não é o nosso caso, porque a gente está online e a gente não tem certeza se o aluno tem um Gmail ou não, tá? Então, aqui a gente tem as opções que as crianças podem ver, as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Sim, as crianças podem ver tudo, né? Acho que essa parte aqui está tranquilo dos testes. A apresentação. Mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas ou mostrar link para enviar outra resposta. A gente também pode propor essas situações quando a gente quiser que o formulário não seja igual para todo mundo. Vou deixar só aqui mostrar link para enviar outra resposta, porque às vezes duas crianças usam o mesmo computador, estão respondendo junto, é mais prático por aqui. Geral, coletar e-mail não. Limitar a uma resposta só, a criança teria que estar conectada com o e-mail, que também eu já comentei com vocês que não é muito viável. E os participantes podem editar após o envio não, ver gráficos de sumário e respostas de texto, até poderia, mas também a gente vai deixar sem. Só aqui mesmo, em testes, criar testes e liberar o resultado imediatamente. Então eu salvo aqui. Quando eu faço isso, observem que aqui, quando eu voltar a clicar na questão, agora aparece para mim, ó, a resposta correta. Vou clicar aqui, ó, respostas corretas. Clico na resposta correta, ela vai ficar verdinha. E eu vou atribuir o ponto para essa minha resposta. Vale 1 ponto essa resposta? Vale 2 pontos essa resposta? Eu atribuo o valor aqui. Concluo. Pronto, quando a criança for responder essa questão, ela é obrigatória, aparece o asterisco, porque é obrigatório. Se ela responder A ou C, ela vai errar, ela só vai acertar se responder A, B, tá bom? Acho que para configuração e colocar as questões, o básico é isso. Como que a criança verá esse meu form, tá? Esse meu formulário? Se eu clicar aqui em visualizar, abre uma outra janela e mostra para mim aqui o que a criança está vendo. Tá vendo? Ó, avaliação, escreva seu nome, ela vai pôr o nome e vai para a próxima questão. Próxima parte é a língua portuguesa, que nós já programamos. Só aqui eu coloquei a opção obrigatória, que vale 2 pontos. Ela vai responder aqui, mas por enquanto ela não vê o resultado, né? Ela vai ler o texto, ó. Tá aqui o texto do caranguejo que eu coloquei. E ela vai para a próxima pergunta. Como nós não colocamos aqui um valor, ainda não determinamos a resposta certa, a criança é obrigatório responder, mas não importa o que ela vai responder para mim, tá? Cliquei aqui, só para ter uma ideia. Vou para a próxima. Matemática eu não tenho nada ainda. Se eu tivesse outras sessões, a criança ia na de matemática, história, geografia, respondendo uma por uma. No fim, ela clicaria em enviar. Enviando, já tem a resposta registrada, ela poderia ver a pontuação dela. Quando ela vê a pontuação, ela acertou 2 pontos. E aqui mostra para ela que ela respondeu certo essa questão. A outra questão, como não coloquei nenhuma condição, né? Não mostra nada para ela. Então, é assim que a criança vê a avaliação. Vou fechar ela aqui porque não é isso que eu quero ver no momento, né? Também vou fechar essa outra aba. Voltei para a avaliação, tá? A avaliação tá aqui, eu continuo configurando essa avaliação para mim. Terminei de criar a avaliação. Quero enviar o link para o meu aluno. Como eu faço? Enviar. Venho aqui, copio o link, tá vendo, ó? Posso colocar que eu quero um link curto, porque senão fica um link muito grande. Clico curto, copiar. Copiei o link. Esse link copiado eu coloco lá via WhatsApp, coloco via plataforma, coloco via online, onde eu quiser esse link eu posso pôr, tá bom? Existem outras possibilidades que eu não vou explicar agora. Existe como incorporar esse formulário dentro de um recurso de vocês. Aí a gente tem usado a plataforma Moodle, a gente conseguiria incorporar esse formulário dentro de uma página, mas isso é assunto para um próximo aí tutorial que eu venha a fazer com vocês, tá bom? Então, acho que o principal é isso. Copia-se o link, encaminha para o aluno vai conseguir ver aí a avaliação, responder a avaliação de vocês. Eu esqueci aqui de falar para vocês como que a gente insere os colaboradores, ou seja, o pessoal que pode ajudar a editar ou ver as respostas. Clico aqui em mais, adicionar colaboradores, e aqui preciso adicionar pessoas que tenham o e-mail
@gmail, tá? Aqui eu vou colocar qualquer pessoa que eu queira @gmail. Eu vou criar qualquer e-mail aqui, ó. fulano@gmail.com. Quando existe esse e-mail, fulano@gmail.com, existe uma pessoa com esse e-mail, tá bom? Não imaginei que existisse, tá? Mas existe. Então eu coloco aqui se eu quero notificar essa pessoa que eu estou compartilhando com ela o meu formulário ou não, né? Eu deixo para notificar, porque no e-mail dela aparece uma mensagem. Clico em enviar. Quando eu clico em enviar, ele passa a ser meu colaborador, passa a poder editar também o meu formulário. Eu não vou enviar porque eu não conheço fulano, tá bom? Mas aí uma dica para vocês. Eu já vi outro dia ensinado também como ver as respostas, também é muito simples, né? Já tá aqui aquela primeira resposta que eu enviei. Eu clico aqui, eu consigo ver as respostas, tá? Um resumo geral de como foram as respostas. Aparece o gráfico para mim aqui, em forma de gráfico de pizza, gráfico de barras, existem algumas diferenças aí na hora de me mostrar as respostas. Aqui eu vejo por questões, né, por pergunta, e vejo também em forma individual, criança por criança. Então, teve uma criança que respondeu 2 vezes. É que aqui eu só tenho uma resposta por enquanto, tá? Mas se eu tivesse respondido 2 vezes, quando eu chegar na criança que respondeu 2 vezes eu quero apagar, é só vir aqui na lixeirinha, excluo a resposta dessa criança, eu posso tirar. Que nem no caso aqui, é um teste, né? Eu não quero ter essa resposta final quando eu for mexer no meu formulário. Então, eu venho aqui, excluo essa resposta. Sim, agora meu formulário está zerado, ninguém nunca respondeu o meu formulário, tá? Então, eu volto aqui da maneira que eu quiser para as perguntas, para as respostas e vou editando meu formulário. Acho que o principal é isso, o básico é isso. Espero ajudar vocês aí com essa questão do Google Forms, tá? Ah, sim, lembrando, como é que eu encontro esse meu formulário depois, quando eu tiver esse formulário pronto, né? A minha avaliação pronta. Primeira coisa importante, mudar o nome dele. Quando eu clicar aqui, ele já assume o nome que está aqui em cima, ó, avaliação bimestral. Então, ele já tem o nome de avaliação bimestral agora. Como eu encontro esse formulário? Posso fechar ele já está salvo, ele já mudou o nome aqui. Volto lá no meu Drive, tá bom? Vou abrir meu Drive por e-mail, tudo. Olha, quem quiser o mesmo caminho de novo, ó. Clico aqui, Drive. Se eu for entrar na avaliação que eu criei, na pastinha avaliação, ela está aqui. Agora, se for alguma avaliação que compartilharam comigo, eu tenho que entrar em compartilhados comigo, e aqui dentro vai ter o formulário que foi compartilhado comigo. Clico nele e posso editar ele normalmente, como se eu fosse o editor, um colaborador daquele formulário. Senão eu volto por aqui em avaliações e continuo no mesmo esqueminha fazendo o meu formulário. Abre aqui, caixinha de avaliações, a avaliação está aqui dentro, abro nela, continuo mexendo nela normal. E acho que é isso aí, gente. Acho que é o principal para ajudar vocês. Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. E outras dúvidas depois a gente vai tirando em outro momento, tá bom?